Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Gente, vou fazer um breve resumo dessa DRE aqui, tá? Desse dashboard, né, que eu estou fazendo. Esse dashboard vai ter duas partes, tá, gente? Então vocês vão ver primeiro aqui a primeira parte aqui, tá? Vamos lá, tá? Direto para o projeto. O projeto aqui tem um resumo inicial aqui, né? A relação das contas ali com a receita bruta. Então tem a receita líquida. E o percentual que ela representa em relação à receita bruta, tem uma margem de contribuição líquida, tem o EBITDA e tem o lucro líquido, né? Beleza, tá? Não vou me apegar a explicar essas contas não, tá? Aqui a gente tem, ó, já cliquei ali para vocês verem, né? Uma forma da gente mudar, gente, fugiu da minha cabeça agora, tá? Mudar o plano aqui, né, do dashboard, então a gente consegue deixar ele mais claro, mais escuro, né, mas eu vou deixar no escuro aqui para o vídeo, tá, porque eu gosto mais de tons mais escuros, tá, eu acho melhor para visão também, tá, beleza. Depois a gente tem aqui um menu, né, que a gente consegue filtrar por ano, aqui no caso tem 2025, a gente consegue filtrar por trimestre, tá, olha aí, ó. Consegue selecionar mais de um, né, por exemplo, tá, a gente consegue filtrar por mês, tá, não vou filtrar aqui não, porque senão vai ficar estranho os gráficos, né, porque a maioria dos gráficos são gráficos de evolução, então precisam de períodos, né? A gente consegue filtrar por contas, né? Deduções, depreciação. Nesse caso aqui, não acho não tão interessante, porque tem bastante resumo mostrando cada conta, né? E os seus valores. E o análise, né? Eu ia colocar analítico, mas é análise. Esse daqui é especial, tá? Que ele é só para essa tabela, tá bom? Que é o que? Ele traz a análise horizontal e vertical, né? Para quem trabalha com DRE, né? Eu sou do financeiro, tá, gente? Então, assim, pode ver que tem mais projetos financeiros no meu canal, porque é a minha área, a área que eu mais gosto. E eu vou trazer mais projetos ainda do financeiro daqui para frente, tá, gente? Então, assim, eu acredito que vocês já saibam o que é isso. Se não souberem, quiserem um tutorial sobre análise vertical, horizontal, análise de DRE, tá? Pode deixar aí nos comentários que eu faço para vocês, tá? Beleza, depois a gente tem aqui, ó, os cartões, né? Contando a história, né? Desses dados, né? A gente tem a receita bruta versus aqui a receita líquida versus o lucro líquido. Então a gente tem a comparação, né? Para a gente entender, às vezes a receita bruta foi grande e o lucro não foi. Então, o que aconteceu, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente ficou negativo, né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Lucro líquido, não, ficou 12 mil, né? A gente teve uma receita bruta de 128 mil, aparentemente mais que o primeiro mês, aqui, ó, isso mesmo, quase 20 mil a mais, tá? Porém, né, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver, o lucro líquido aqui foi quanto? O lucro líquido aqui, ó, foi 24 mil, foi quase o dobro desse mês aqui, tá? Então isso quer dizer o quê? Que nem sempre a receita bruta, né, significa lucro líquido. A gente sabe, né, que a gente vai analisando DRE ali, na forma vertical a gente vai vendo as deduções ali, depois na forma horizontal a gente vê os crescimentos, etc, tá? Evolução da receita bruta versus mês anterior. Então a gente já está comparando, né, um mês com o outro, tá? Aqui, ó. E esse receita bruta atual X anterior é a diferença, tá? Eu vou mudar esse nome aqui para diferença, tá? Entre mês anterior e mês atual, tá? Eu vou mudar depois aqui, tá? Peço até desculpas que eu não mudei aqui no caso. Aqui, se eu não me engano, tá mudado já. Aqui já é a evolução dos custos versus o mês anterior. Então já tem a diferença do custo. Aqui no primeiro mês não tem mês anterior, então não tem, né? No segundo mês a gente tem o custo direto, né? A gente está focando em custos diretos aqui nesse caso. Comparado com o mês anterior, então deu R$325. Aqui deu R$5.100 de diferença, menos 5.020 e tal. Então é interessante, né? O custo quando ele cai, né? É bem interessante, né? Aqui a gente tem despesas gerais, que seria o que? A despesa variável e a despesa fixa somada, tá? Aqui eu somei os dois, mas eu poderia colocar até... Eu deixei aqui explicando, tá? Mas eu poderia colocar aqui também um botão aqui, né? Para mudar o gráfico, para mostrar fixa e variável, seria interessante também, tá? A gente vê aqui a evolução. E aqui a gente tem, né, percentual de despesa geral, tá, em relação à receita bruta, tá? Eu então somei e fiz o percentual, né? Então a gente vê quanto as despesas gerais, né, as despesas gerais estão relacionadas com a despesa bruta, tá? A diferença, tá bom? Beleza. Se a gente quiser ver despesa geral
despesa fixa e variável separadamente, a gente vê aqui, ó, nesse primeiro gráfico que já tem, ó, despesa fixa e variável, tá? Em relação à despesa bruta, mas não está em percentual. Beleza. Depois a gente vê para algumas margens, né? Tem a margem bruta, a margem líquida, a margem de EBITDA, margem EBIT, margem líquida. Não vou explicar isso aqui não, tá, gente? Porque são termos mais técnicos, tá? Então vamos lá, tá? E daí a gente entra na tabela em si, beleza? Se vocês quiserem depois vídeos explicativos sobre esse tipo de imagem, vai vir no segundo vídeo focado mais em imagens operacionais, tá? Vocês me falam, tá? Deixam aí nos comentários. Vai vir também, acho que eu vou colocar também nesse dashboard uma parte também, né? De imagem de despesas, tá? Então, fiquem ligados aí que vocês vão ver, que vai vir coisa muitas outras coisas aqui, tá? Para complementar esse dashboard. Beleza. Aqui agora a gente está na nossa tabela, tá? Excelente, tá na sequência correta aqui, tá bom? Eu criei essa coluna aqui, que ela só muda quando a gente altera aqui. Se vocês quiserem depois um vídeo explicando como faz isso, eu explico também, tá? Então vamos mudar aqui, vamos entrar na primeira análise vertical, tá? 100%, né, receita bruta, né? A gente sabe que começa 100%, a gente vai deduzindo a partir da receita bruta. Deduções aqui, então a gente tirou as deduções aqui, devoluções de vendas, né? Os impostos sobre vendas, tiramos aqui 16%. Ficou receita líquida 83%. Depois a gente teve o custo direto, 27%. Depois teve a margem de contribuição, né? Aí a gente chegou na margem de contribuição depois de tirar, né, o custo direto, tá? Depois a gente tirou, né, despesas variáveis, tá? A gente vê que está negativo aqui o que a gente vai tirando, né? 5%, tá? E assim vai até chegar no lucro líquido lá embaixo, né? Beleza, tá? E eu queria que tivesse subgrupos para eu poder aqui, por exemplo, clicar aqui, filtrar e entrar, né, nesse subgrupo para eu entender o que foi que causou, né, essa dedução, né? Essa DRE aqui não tinha no caso, mas geralmente DREs reais, né? Essa aqui é uma DRE de simulação, teriam, né? Se não tiver, é legal você adicionar, tá? Aqui a gente tem evolução percentual, a gente consegue ver, né? O percentual em relação ao total, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui, se a gente olhar horizontalmente aqui, a gente vê aqui, por exemplo, as deduções, ó, vem crescendo, cresceu, ó, de 16 para 21%, depois caiu para 20%, depois cresceu para 19%, depois cresceu para 23%, se manteve ali, né, na casa dos 20% aqui, depois caiu para 16%, subiu para 30% e já deu uma subida incrível, né? Mas nesse mês aqui vendeu um valor assim razoável até e subiu muito. Aqui, por exemplo, ó, vendemos 198 mil, tá? Bem mais que o normal, tá? Vocês vão ver na hora que eu jogar na análise horizontal. E a despesa variável aqui, em relação a ela, não foi tão grande, tá? Foi só 11%. Já aqui vendemos 128 e tivemos, né, 38, é isso mesmo? 38%. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente, eu estou olhando certo. Não, aqui embaixo, ó. Tivemos 9%, então caiu um pouco, tá? Eu estava olhando errado, tá? Aqui a gente pode também jogar no trimestre, tá? Para ficar melhor a visualização. Ou pode simplesmente vir aqui e aumentar, para a gente olhar também. Fica mais fácil também, né, gente? Eu estou fazendo um vídeo mais rápido, não estou focado na análise, tá? Em si. Vamos mudar aqui para análise horizontal. A gente vê de uma forma horizontal, então a gente vê aqui, se a gente pegar esses percentuais somar, tá? Vai dar 100%, tá? Então vai dar o valor 100% dessa receita bruta somada, tá? Então a gente vê aqui, né, que ela estava em 32%, a primeira receita bruta que foi 32% desse trimestre, tá? O segundo mês foi 35%, tá? Responsável por 35%, e o terceiro trimestre foi responsável por 32% de novo, tá? A gente consegue ver aqui, né? Vamos olhar aqui a despesa, por exemplo, que é algo que afeta bastante. A gente vê que a despesa no terceiro trimestre foi responsável, ó, despesa variável, né, por 42%, gente. Então cresceu muito, ó, de 28%, ó, tava praticamente uma média de 28% aqui, ó. Ela cresceu para 42%, então cresceu muito, tá? E em relação a valor aqui, ó, cresceu de 5 mil, né? A média estava uns 5 mil ali, ó, para 8 mil, tá? Assim, para essa empresa aqui, né, que lucra aqui no final 18 mil, é muita coisa, tá? Então a gente olha aqui esses pontos, né? Despesa variável, despesa fixa,
custo direto, aí seria interessante ter as subcontas para a gente analisar o que ocasionou isso, tá? Mas é isso, tá, gente? Em si, seria isso, tá? O dashboard tá aí, ó, bem interessante, tá? A gente tem aqui pra gente mudar o tema, lembrei. Mas vai vir bastante coisa interessante aí nos próximos vídeos, tá bom? Então fiquem ligados. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Comentem o vídeo e tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu, falou!